Boa noite, moçada! Estamos aqui mais uma vez para uma aula de legislação tributária e direito empresarial da Unipac de Uberaba. Infelizmente, como eu sempre digo, não tem sido possível compartilharmos aquele espaço tão dinâmico que é a sala de aula, mas nós vamos nos virando com o que temos, vamos aproveitando os recursos tecnológicos à nossa disposição para manter o conteúdo em dia e continuar deslanchando nos estudos, continuar perseguindo o sonho que todos têm de logo estar com um diploma de bacharel ou de tecnólogo da Unipac de Uberaba em mãos, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade à aula de ontem. Ontem nós abordamos o que mesmo? A recuperação judicial de empresas, não foi isso? Um processo, uma ação judicial na qual, preenchidos requisitos objetivos, dentre eles, a empresa estar regularmente constituída e registrada na junta comercial há 2 anos, não serem os sócios ou administradores da empresa pessoas condenadas por crimes falimentares, não terem em outra oportunidade se beneficiado da recuperação judicial em lapso temporal que seja inferior a 5 anos, não terem seus quadros sócio falido, sócio que tenha cometido crime falimentar, enfim, todos os requisitos estão lá na aula de ontem. Uma vez presentes os requisitos, o juiz defere o processamento da recuperação judicial e submete um plano de recuperação que deve ser apresentado pelo devedor num prazo máximo de 60 dias após o deferimento do processamento da ação pelo juízo. E uma vez submetido aos credores, eles têm o poder de aprovar ou não, sendo que caso não seja aprovado, pode ser decretada a falência da empresa. Não tenham dúvida de que a recuperação judicial é segura. Como eu disse, é também acompanhada por um administrador judicial que é pessoa de confiança do juiz e visa manter a empresa em atividade, resguardar os empregos, dar à empresa uma oportunidade de se recuperar, de sair da crise, ao mesmo tempo em que busca segurança para os interesses dos credores. Tá? Então não é uma via de mão única. Contudo, é um processo moroso. Existem caminhos mais simples, menos complexos. Um desses caminhos está na mesma lei, que é a Lei 11.101/2005, e nós vamos falar agora. Trata-se da recuperação extrajudicial. Como o próprio nome já diz, a recuperação extrajudicial se desenvolve fora da justiça e lembra bastante um acordo comum celebrado entre credor e seus devedores. Mas não é só isso. Existem meios também para resguardar interesses de todos os envolvidos no procedimento. Então vamos lá. A recuperação extrajudicial vai ser um acordo de natureza privada, celebrado entre, portanto, particulares. É o próprio credor e o devedor que vão negociar a forma do pagamento do que é devido. Uma oportunidade para que o devedor ganhe fôlego, muito oportuna em período como esse que nós estamos vivenciando, de crise econômica que remete a períodos históricos como a crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, a crise de 29. Realmente nós estamos vivenciando um período muito complicado para as empresas. E no Brasil sequer temos a noção de qual será o estrago que essa pandemia de coronavírus fará na nossa economia. Muita gente não tem conseguido pagar as suas dívidas. E as empresas estão na mesma situação. As empresas também não têm conseguido pagar seus fornecedores, por exemplo, honrar com as suas dívidas junto a instituições financeiras. Não têm conseguido
pagar a locação dos imóveis que ocupam. A recuperação extrajudicial, por se tratar de um acordo privado, não apenas tem um custo bem inferior àquele existente na recuperação judicial, como também é mais rápido. A formalidade, o rito que envolve a recuperação extrajudicial é mais simplificado. A simplificação, contudo, não deve importar perda de segurança. Os credores, óbvio, desejam algum tipo de garantia de que vão ser beneficiados, que não serão prejudicados e já entram para a negociação temerosos, porque afinal de contas, normalmente as dívidas já estão vencidas e não foram pagas. Vale a pena dar uma nova oportunidade ao devedor? Com certeza, né, gente? Se ele não pagou estando de portas abertas, imagine se vai pagar quando a empresa falir, a empresa quebrar. A recuperação extrajudicial, esse acordo privado, vai dar uma nova oportunidade de se reerguer, de recuperar o fôlego financeiro. Ao mesmo tempo que, assim como acontece na recuperação judicial, vai preservar os empregos, vai preservar a atividade econômica da empresa e, com certeza, vai dar um suspiro de esperança para os credores. Gera um alento, uma possibilidade de receber o que lhes é devido, mesmo que de forma parcelada. Os termos serão estabelecidos entre as partes. A Lei 11.101/2005 traz duas modalidades de recuperação extrajudicial. Uma delas está lá no artigo 162, é a recuperação extrajudicial voluntária. Nessa modalidade, somente os credores que expressamente aderirem ao plano de recuperação vão estar submetidos a ele. O que é isso? Somente aqueles credores que assinarem um documento com o devedor vão estar submetidos às regras fixadas para o pagamento nesse procedimento de recuperação extrajudicial. Os efeitos desse procedimento não vai alcançar aqueles credores que não aderiram. Isso é para quê? Para conferir segurança jurídica entre os envolvidos e também em relação àqueles que não aderiram. No 163, nós vamos ter um novo tipo de plano de recuperação. Ele prevê a submissão da minoria que não aderir ao procedimento de recuperação extrajudicial. O que eu preciso fazer? Eu preciso, enquanto devedor, negociar com os credores. E preciso que pelo menos 3/5 dos créditos de cada espécie sejam abrangidos pelo plano. Então nós vamos separar em grupos, por exemplo, os credores de direitos reais, aqueles credores que têm algum tipo de garantia, credores quirografários, que são aqueles credores que não têm nenhum tipo de garantia. Em cada grupo distinto de credores que é fixado pela lei, nós vamos precisar da adesão de pelo menos 3/5 dos créditos. 3/5 dos créditos de cada categoria, de cada grupo. Se nós conseguirmos que esses 3/5 de cada categoria estejam aderindo à recuperação extrajudicial, nesse caso os efeitos dela serão estendidos a todos os demais. Aqueles que não aderiram, aqueles que não manifestaram expressamente, não assinaram um documento dizendo que aceitam as propostas da recuperação extrajudicial, também estarão submetidos às regras que foram ali definidas. Nós vamos precisar também, neste caso, de submeter a recuperação extrajudicial à homologação do juiz. Ele vai verificar a coerência, a lisura de todo o procedimento que foi desenvolvido na esfera extrajudicial, portanto fora do judiciário,
e uma vez presentes os requisitos legais, ele homologa. Tá? Então não é uma decisão de sentença que vai dizer se a recuperação judicial prossegue ou não. É apenas homologar o acordo que foi celebrado entre as partes. Perdão, gente, estou um pouquinho gripado hoje, mas passa logo logo. Tomara que não seja o Covid, não é verdade? Sai para lá, tira de mim. A divulgação das informações aos credores é bastante restrita nesse procedimento se comparado à recuperação judicial. Alguns dizem, inclusive, que essas informações são insuficientes, elas não permitem transparência e objeções ao plano de recuperação. Por isso que é importante que os credores se envolvam no processo, que façam a negociação direto com o devedor e que se inteirem de quais são as regras do jogo. A gente também precisa buscar as informações. Apesar de não ter a mesma segurança jurídica contemplada na recuperação judicial, a extrajudicial é uma ótima ferramenta de superação de crise e, com certeza, resguarda os interesses dos credores também. Não na mesma proporção, mas é viável, é rápida, é um ajuste mais célere, mais simples e mais econômico de ser feito. Em relação ainda à recuperação extrajudicial, nós vamos aqui citar o texto dos artigos de lei para vocês. O artigo 162 da Lei 11.101/2005 diz o seguinte: o devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua justificativa e o documento que contenha seus termos e condições com as assinaturas dos credores que a ele aderiram. Nesse caso do 162, então, como eu disse, apenas aquelas pessoas que de forma expressa, aqueles que assinam o documento e concordam com os termos ali consignados, é que se obrigam às regras nele contidas. Diferente do que acontece lá no artigo 163 da Lei 11.101/2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Diz o artigo 163, o devedor poderá também requerer a homologação do plano de recuperação judicial que obrigue a todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. Ou seja, nesse segundo caso, a recuperação extrajudicial vai obrigar todos os credores às regras que foram estipuladas no plano de recuperação extrajudicial, mesmo que não tenha aderido. Ah, professor, mas quais são os meios de recuperação? Os meios de recuperação são aqueles mesmos que nós falamos a respeito ontem, como, por exemplo, promover o aumento do capital societário, promover a substituição de uma determinada obrigação por outra, promover o arrendamento da empresa durante um período, ceder o usufruto dessa empresa, mas tudo isso, a exemplo daquilo que acontece no processo de recuperação judicial, tem que ser claramente consignado no plano e nós vamos precisar, no caso do 162, da assinatura daqueles que se obrigam e que concordam com o plano. No caso do artigo 163, eu vou precisar que, para que todos os credores estejam submetidos às regras, à proposta consignada no plano de recuperação judicial, eu vou precisar de pelo menos 3/5
dos créditos de cada categoria. Beleza? Para poder ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, eu disponibilizei no campo conteúdo, onde você achou o link para ser redirecionado para esse nosso bate-papo de hoje, e você vai fazer a leitura do artigo. Qualquer dúvida que tiver, eu lembro sempre, durante todo o nosso período programado para a aula, o professor aqui está online, tá certo? Você fala comigo pelo WhatsApp, fala comigo pelo inbox do Facebook e fala comigo também pelo e-mail. Se é no horário de aula, eu respondo na hora. O máximo que pode acontecer é você esperar um pouquinho, porque algum outro colega naquele momento está me consultando. Mas dentro do período de aula mesmo, eu respondo. Já se você me mandar a sua dúvida, se você me mandar a sua pergunta fora do horário de aula, como tem acontecido, por exemplo, no domingo era 1h da manhã, já era sábado, já era segunda-feira, perdão. De domingo para segunda, 1h da manhã, eu estava respondendo dúvidas de alunos. Tá? Não tenham dúvida de que o trabalho dos professores nesse momento tem sido muito maior do que aquele que a gente experimentava com as aulas presenciais, porque a gente continua tendo que montar o plano de aula. Uma vez montado o plano de aula, nós temos que fazer uma adaptação para fazer uma aula que não seja muito longa, que não fique chata, que não fique maçante e que permita você desenvolver com clareza aquele conhecimento. Nós estamos à disposição do aluno durante todo o período programado para a aula e atendemos de segunda a segunda aos questionamentos, às dúvidas. O processo de elaboração de atividades para vocês, atividades avaliativas, ficou bem mais complicado. Então, realmente, está difícil para todo mundo, não está moleza, não. Vamos esperar que esse momento passe logo e que a gente possa voltar para a sala de aula, que é onde todos nós gostamos de estar, na busca dos nossos sonhos e objetivos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo pela atenção. Não se esqueça que a aula de hoje também cai na prova, também cai no nosso teste, mas não pode perder de forma alguma a última aula deste mês, a aula que antecede ao nosso teste que está programado para o dia 1º. Vou dar dicas quentíssimas para você se dar bem no trabalho, beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima!